Aleluia, glória a Jesus, queridos, mais uma vez nós estamos aqui e há uma expectativa muito grande no nosso coração para aquilo que o Espírito Santo vai fazer nesse dia, nesse domingo, nas nossas vidas. E para isso nós gostaríamos de nos colocar diante de Deus agora em oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos buscar ao Senhor agora e nos conectar naquele clima celestial que Deus quer que nós vivamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão especial, ó Deus, apesar do momento crítico, ó Deus, que o mundo vive, Senhor, ó Deus, a nossa esperança, a nossa expectativa, Senhor, está em Ti. Pai, é para Ti que nós olhamos, Senhor, é do alto que vem o nosso socorro, Senhor, a nossa alegria vem de Ti. Eu te peço agora nesse lugar, nesse momento, que o Teu Espírito possa, Senhor, ser derramado nas nossas vidas de uma forma muito especial, o Senhor possa trazer esse clima celestial. Pai, eu peço, ó Deus, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, Senhor, para conhecer, ó Pai, a esperança do nosso chamado. Eu oro por cada família, eu oro por cada pessoa agora, eu oro, ó Deus, por espírito de revelação, Senhor, de uma forma profunda e irrefutável, que a Tua palavra penetre nos nossos corações, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Glória a Jesus. Queridos, antes de entrarmos aqui na palavra, eu queria primeiro agradecer a Deus e agradecer os nossos irmãos que estão aqui nos bastidores, que estão nos gravando. A gente tem o Lucas, que está aqui olhando para mim, assistindo, tem o Du. Eu agradeço demais a vida desses irmãos que têm feito um trabalho incansável, assim como outros que não estão aqui na gravação, porque o louvor é gravado no prédio, né? Então tem muitos outros irmãos que estão lá. Então eu quero agradecer imensamente a vida desses irmãos, que eles são invisíveis aqui para essas câmeras, mas eles não são invisíveis aos olhos de Deus. Então, glória a Deus pela vida desses irmãos. E eu também queria lembrar que nós temos a nossa igreja de São José dos Campos, que também está conosco nesse culto. Nós temos pessoal também de Caraguá, que está conosco, além da Paz Church Barueri e tantos outros lugares que eu sei que estão assistindo essa ministração, pessoas que a gente tem convidado para assistir. Nós estamos muito felizes porque Deus está fazendo uma obra muito linda. Nós estamos ampliando e amplificando a nossa voz, e na verdade não a nossa voz, mas a palavra de Deus tem sido amplificada. E eu quero te estimular, mesmo você, a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho lá para você receber os avisos de novos vídeos, e você também usar esse link para mandar para outras pessoas. Nós não temos nenhuma intenção de ficar famosos, mas nós queremos que a palavra de Deus seja pregada, e este é o canal que Deus tem escolhido para esses dias. Então vamos aproveitar, manda lá para o seu grupo de WhatsApp, para parentes, amigos de trabalho, manda a palavra, manda o culto, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na vida de muitas pessoas, no nome de Jesus. E começando aqui, há 2 semanas atrás eu comecei uma série que eu interrompi por um tempo. Nós tivemos o Dia das Mães e outras coisas mais. A semana passada falamos sobre família. Mas eu tinha começado uma série chamada Bendita Esperança. E nós lemos lá em Apocalipse aquela visão maravilhosa, a revelação de Jesus Cristo. Nós olhamos para Ele e os nossos olhos ficam iluminados, maravilhosamente iluminados. João teve essa experiência e nós temos crescido nessa revelação de Jesus Cristo de uma forma tão maravilhosa, tão deslumbrante. Então eu queria hoje continuar nesse assunto Bendita Esperança, e para hoje, para começar, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 1, verso 17 a 23, e você vai ver esse texto na tela agora e você pode acompanhar na tela. Mas antes eu queria só dar um minutinho e eu queria te estimular, você pegar a sua Bíblia. Queria que você pegasse a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, ou mesmo no seu celular, se você não está usando, mas eu queria muito que você tivesse com a sua Bíblia, e se possível com um caderno e uma caneta. A Bíblia é super importante, porque os últimos textos nós não vamos colocar na tela. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, porque vai ser um texto um pouco mais longo, mas que o próprio texto vai vir como revelação no seu coração. Por isso nós não vamos colocar os últimos textos aqui na tela. Então é importante você já ficar com sua Bíblia aí do lado. Então corre lá, pega, põe do lado. Por enquanto você acompanha na tela se você quiser, mas daqui a pouco nós vamos acompanhar na nossa Bíblia. Então o primeiro texto aqui, Efésios
capítulo 1, verso 17 a 23. Confesso que a minha vontade era ler esse capítulo inteiro, mas eu vou ler só alguns versículos aqui, onde Paulo está expressando o coração dele de uma oração que ele estava fazendo pela igreja de Éfeso. Ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, pelo que peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse texto é um texto bastante profundo, e eu fico imaginando o coração de Paulo, porque Paulo foi um homem que ele teve uma experiência muito profunda com Deus já no primeiro dia da sua conversão. Foi uma conversão muito incomum, como nós sabemos, está lá em Atos capítulo 9, que fala que ele estava no caminho de Damasco, no caminho para perseguir a igreja. E a Bíblia fala que ele teve uma visão e caiu no chão, e ali Jesus falou com ele e já falou do plano que tinha na vida de Paulo. E Paulo ele já mergulhou num nível muito profundo de relacionamento com Deus, a ponto dele próprio dizer que ele foi até o terceiro céus e viu coisas indescritíveis, que aos homens não era lícito dizer. Ele não sentia na autoridade de dizer tudo aquilo que ele descreveu. Mas Paulo ele vai soltando muitas dessas coisas, eu creio, nas cartas que ele escreveu às igrejas. E aqui a igreja de Éfeso, ele fala sobre essa oração, ele fala: eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Em outras palavras, que vocês possam ver o que eu estou vendo. Essa é a oração de Paulo. E eu faço da oração de Paulo a minha oração também, por todas as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que Deus possa iluminar os olhos do nosso entendimento para nós entendermos a esperança da nossa vocação em Cristo Jesus. Então eu oro para que o Espírito Santo possa trazer isso nas nossas vidas. E essa esperança da vocação, numa outra carta de Paulo a Tito, ele fala sobre bendita esperança. Então ele está falando sobre esperança. E o que é esperança? Esperança é uma visão antecipada do futuro. Lembre-se que fé está baseado naquilo que já aconteceu, mas esperança é a base daquilo que ainda vai acontecer. Então esperança é uma visão antecipada do futuro, e a esperança bíblica ela produz algo dentro de nós. Quando nós enxergamos, quando nós temos nossos olhos abertos para enxergar o que está à nossa frente, isso produz algo dentro de nós. Então essa visão clara do futuro, ela traz uma antecipação, ela traz um entusiasmo. Por isso que em Hebreus fala que a esperança é a âncora da nossa alma. Quando nós temos uma visão do futuro, as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas não abalam a nossa vida. Por isso que a esperança é uma âncora que nos mantém firme, mesmo no meio da tempestade. E ela também, se nós temos uma visão do futuro, ela traz pra gente um reposicionamento no presente. Ou seja, eu vou fazer as minhas escolhas baseado naquilo que eu estou enxergando. Eu vou dar um exemplo aqui, uma parábola bem simples para a gente entender. Imagine que você está descendo uma serra e de repente no alto dessa serra você olha ali embaixo e você vê uma praia. Mas não é qualquer praia, você vê uma praia assim paradisíaca, uma praia que deixa até as praias do Caribe com inveja. Então você vê aquela praia, aquela água maravilhosa, aquela areia clarinha, mas você ainda está longe, você já está vendo. Então isso vai produzir algo em você. De repente está aquele calor e você estava esperando achar algum lugar para passar uns dias e você olha e você fala: uau, lá é o lugar. Então aquela visão vai produzir uma expectativa em você. Mas imagine que nessa serra, de repente você olha do lado e você vê lá
uma poça d'água comparado com aquela praia, uma poça d'água ali mais ou menos com um pouco de lama, mas aí você vê as pessoas brincando naquela poça d'água, você de repente vê famílias fazendo piquenique ali e jogando água um no outro e você fala, meu, como assim? Os caras estão aqui nessa poça d'água, mas lá na frente tem uma praia paradisíaca. Como que esses caras estão aqui? Então isso é esperança. Você teve uma visão que produziu em você uma perseverança, produziu em você uma expectativa e até uma pergunta, como que esses caras conseguem ficar aqui nessa poça de lama se tem uma praia aberta ali embaixo? Só que possivelmente essas pessoas não sabem. Então se elas não têm uma visão de futuro, não produz nelas nem expectativa e nem um posicionamento. Então isso é só uma imagem para a gente entender mais ou menos o que é esperança. E Paulo fala também sobre vocação. Então ele fala esperança da vossa vocação. E vocação fala sobre convocação, sobre chamado para viver, para possuir algo que Deus tem. Então Paulo está falando a esperança da vocação, uma visão de futuro e um convite para possuir, para viver algo que Deus tem para nós. Então vamos entender um pouquinho hoje sobre a nossa esperança da nossa vocação, e eu creio que nós vamos ter os nossos olhos iluminados. E eu tenho convicção, e eu creio que você está fazendo isso, acompanhando aqui, não só com uma palestra, uma pregação, mas eu queria que você estivesse agora, no nome de Jesus, diante de um banquete que o Espírito Santo está preparando para você. E se você se alimentar desse banquete, isso vai produzir algo em você. Você não vai ser o mesmo depois dessa palavra, porque esse banquete vai abrir os teus olhos, vai iluminar os olhos do seu entendimento, para você enxergar algo fantástico, sobrenatural. Então, para a gente entender um pouquinho essa antecipação do futuro, que é a nossa vocação, o nosso chamado, vamos começar lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, aqui nesse texto fala sobre um cântico que irrompeu no céu, de repente os céus inteiros começaram a cantar um cântico, e aqui João estava tendo uma visão do final, da conclusão de todas as coisas, e ele diz assim, João descreve a respeito desse clima celestial, Apocalipse 5, 9 e 10, ele diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha aqui junto comigo nisso. Esse momento aqui, João estava tendo aquela visão do livro selado, e ele chorou porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, e veio um anjo e disse para ele, não chores, porque o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele morreu para resgatar, para abrir o livro, e ele foi digno de abrir esse livro. Então houve esse cântico todo. Mas preste atenção, que aqui está falando sobre o destino, sobre o propósito para o qual Deus predestinou-nos. E aqui o final desse texto diz que nós somos constituídos por Deus, reino e sacerdotes, e que reinaremos sobre a terra. Então aqui está falando, está antecipando para a gente qual é a esperança da nossa vocação, para que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos salvos ou livres do inferno. Tem algo muito mais emocionante e poderoso, e que João está descrevendo aqui, que nós somos chamados para sermos reis e sacerdote, e nós reinaremos sobre a terra. Agora, esse mistério aqui foi pautado e foi falado por Jesus por muitas vezes, o mistério do reino. Se a gente acompanhar, nós não vamos poder, mas eu quero te dar as dicas aqui, e por isso que você tem uma caneta aí para você anotar. Mas pega, por exemplo, acompanha a vida de Jesus descrita por Mateus, o primeiro evangelho. Do começo ao fim de Mateus, você vai perceber que o assunto de Jesus era um só. O assunto dele era o reino de Deus. Por exemplo, quando João foi preparar o caminho para Jesus, qual foi a pregação de João? A pregação de João se resume a uma frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João Batista pregava a esse respeito. Está lá logo em Mateus capítulo 13.
Depois, em Mateus capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério. Inicia dessa forma. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante, e esse daí por diante, anteriormente essa frase, estava o ministério de João Batista. João Batista pregando arrependimento. Quando Jesus iniciou a sua pregação, diz o seguinte: daí por diante, ou seja, quando Jesus assumiu o bastão, ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso logo em Mateus capítulo 4. Depois, em Mateus capítulo 5, é o sermão mais famoso da Bíblia, que é o Sermão da Montanha. E Jesus faz um sermão bem completo, mas o tópico principal desse sermão era exatamente isso. Ele falava: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. E assim por diante. Depois você pega Mateus capítulo 6, quando os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. O que Jesus ensinou? Ele disse o seguinte: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como termina essa oração? E venha o teu reino, ou teu é o reino, a glória e o poder. Então nós vemos que o cerne principal, o coração dessa oração que Jesus ensinou, ele estava incentivando os discípulos a orar sobre isso: venha o teu reino. Esse era o tópico principal da ministração de Jesus. Você pode continuar Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Você vai ver em todo o tempo Jesus falando do reino. Quando ele enviou os discípulos para pregar de 2 em 2, o que ele pediu para os discípulos pregarem? Vão e anunciem: o reino de Deus está próximo. Então Jesus saturava o mundo, o coração dos discípulos com essa mensagem: o reino, o reino, o reino. Até que chegou um momento, já no final do ministério de Jesus, que os discípulos ouviram tanto isso, que eles resolveram fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta está lá em Mateus 24, nós vamos ler o versículo 3 e depois vamos pular para o 14. Mateus 24, versículo 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Em outras palavras, os discípulos ouviram tanto sobre o reino, isso criou uma expectativa no coração deles. E eles ficaram: quando será isso? Num outro texto fala: será nessa época que o Senhor vai instaurar o reino, vai restaurar o reino a Israel? Então, criou-se no coração deles uma expectativa, uma esperança de um futuro, que isso começou a mexer e borbulhar no coração deles. E eles perguntaram: Senhor, quando isso vai acontecer? E aí, se você continuar a partir desse versículo, nós vemos o versículo 3, mas na sequência, o capítulo inteiro, Jesus está dando sinais do final dos tempos, os sinais da sua vinda. Ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e assim por diante. Mas aí Jesus dá um sinal para eles, que a gente diria que não é um sinal, é o sinal da manifestação do reino, que está lá no versículo 14. Ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que Jesus está dizendo aqui? Que o reino de Deus vai vir de fato. Ele já veio dentro de nós, mas ele vai vir literalmente. Mas antes desse reino se manifestar, todas as nações precisam ter a oportunidade de ouvir a respeito desse reino. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais em Mateus. Na última ceia, Jesus reuniu os discípulos para ministrar a última ceia, lá em Mateus 26. Aí o versículo 29, Jesus diz assim: e digo-vos que desta hora em diante, a partir daquele momento ali, Jesus está dizendo, ele começou a contar o tempo, ele diz o seguinte: não beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus aqui, ele colocou uma expectativa muito alta no coração dos discípulos. Eles não sabiam direito como iria ser o desenrolar dos tempos, mas eles sabiam de uma coisa: um dia nós vamos sentar no reino de Deus e nós vamos cear com Cristo, porque Jesus prometeu isso. Ele disse o seguinte: essa é a última ceia, porque daqui até a manifestação do reino eu não mais beberei com vocês. Nós não teremos mais esse tempo juntos.
Agora, o que Jesus, é a pergunta que eu digo aqui, o que Jesus queria dizer do reino? Porque eu creio que todas as pessoas, as pessoas que frequentam a igreja, aconteceu isso comigo desde que eu nasci, eu estou dentro de uma igreja, e eu ouço falar sobre o reino de Deus. Mas a pergunta que eu faço, qual a imagem vem para você de reino de Deus? Seria o céu? Quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos falando do céu? Ou nós estamos falando de um estado espiritual? Estamos falando de uma coisa, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que vem para você quando nós falamos a respeito do reino de Deus? É importante, quanto mais nítida a visão de futuro nós tivermos, mais entusiasmo nós vamos ter, mais força nós vamos ter, mais perseverança nós vamos ter. Por isso que Paulo orou lá pela igreja de Éfeso, e a mesma oração por nós aqui, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para conhecer a esperança da nossa vocação. E a esperança da nossa vocação, ela está ligada à manifestação do reino. Agora nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Será que era algo figurativo? Será que era algo espiritual? Será que era simplesmente estar no céu, ir para o céu? O que Jesus queria dizer com o reino? Então vamos agora voltar aqui para Apocalipse. Agora eu gostaria que você acompanhasse esse texto na sua Bíblia, porque eu vou acompanhar na minha Bíblia também. É muito importante nós termos isso. Eu queria que você tivesse a sua Bíblia, você começasse a criar intimidade com esse livro, porque Deus está se revelando de forma muito especial, Pode ser no tablet, no seu celular, mas que você tenha a sua Bíblia, a Bíblia que você pega e lê, que você já sabe até onde estão os textos. Então eu quero fazer isso com você agora, quero te pedir, pega a sua Bíblia agora e abra lá em Lucas, capítulo 21. Nós vamos entender um pouquinho agora, alguns versículos, nós vamos entender o que Jesus estava falando do reino. Então, Apocalipse, capítulo 21, se você for lá fechar sua Bíblia, for lá do final para trás, você vai ver que é o penúltimo capítulo da Bíblia. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Então, Apocalipse capítulo 21, olha o versículo 9. Depois você pode ler esse capítulo inteiro, que vai falar muito profundo disso, mas olha o versículo 9. Diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. João era o discípulo de Jesus, que andou com Jesus, ele era judeu e ele conhecia muito bem Jerusalém. Mas essa altura do campeonato, quando João escreveu aqui o Apocalipse, ou quando ele recebeu essa revelação do Apocalipse, é muito provável que Jerusalém já tinha sido destruído, porque Jesus profetizou que o templo seria destruído, Jerusalém seria destruído, e isso de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E possivelmente João registrou isso aqui depois da destruição de Jerusalém. Então, João estava vendo aqui uma cidade física, palpável, mas não era aquela cidade que ele estava acostumado a ver. Ele viu aqui, ele diz isso: eu vi a santa cidade de Jerusalém, e ele diz que descia do céu da parte de Deus. Aqui os detalhes importam muito, porque João está dizendo o seguinte: descia do céu, e significa que a visão de João, ele estava vendo Jerusalém descer do céu. Então ele não estava falando do céu, ele estava falando a respeito da terra. Então eu te pergunto, onde vai se manifestar essa cidade, que o capítulo 21 inteiro descreve essa cidade? Onde vai manifestar essa cidade? Vai se manifestar no lugar físico, verdadeiramente físico, que é onde está hoje a Jerusalém terrena. João teve essa visão. Ele diz: a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí ele vai continuar aqui descrevendo essa cidade. Irmãos, João não está falando de algo figurativo.
objetivo, ele está falando de algo físico, porque é algo que nós precisamos aprender, e eu quero insistir bastante nisso, porque muitas vezes quando nós nos convertemos, nós temos a visão de que Deus está nos livrando do inferno, mas não é esse o propósito principal de Deus. O propósito, como nós vimos lá naquele cântico de Apocalipse capítulo 5, o propósito de Deus é nos fazer reis e sacerdotes. Agora, se nós somos reis, tem um reino no qual nós vamos reinar. E tem um rei, debaixo dele nós vamos reinar com Cristo. No lugar físico, o reino de Deus vai se manifestar nessa terra. Não é algo fictício, não é algo intangível, não é algo espiritual simplesmente, mas é algo físico, e João teve essa visão. Agora eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse, o próximo capítulo, Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler agora a partir do versículo 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu tive a oportunidade, do ano passado, de conhecer Jerusalém. E foi uma experiência muito gostosa para nós, especialmente pelo seguinte: normalmente quando a gente vai para Israel, a gente vai para conhecer as nossas raízes, a gente vai para saber, né, puxa, esse lugar que Jesus andou, esse é o tanque de Siloé, esse possivelmente é o lugar onde Jesus foi crucificado, esse é o lugar possível do túmulo de Jesus e assim por diante. Então Jerusalém ou Israel está assim carregado de história e vale muito a pena estar lá e conhecer. Mas o que mais me impactou lá não foi o passado, não foi o passado. Eu tive a oportunidade de estar onde é chamado ali o Monte Sião, e estando em cima daquele lugar, a impressão que eu tive foi exatamente essa, a visão que João teve. Falei, é nesse lugar que vai aterrissar a Nova Jerusalém, a cidade perfeita, comandada por Deus. E João descrevendo isso aqui, para mim foi muito emocionante estar lá. Eu falei, Deus, eu estou aqui não no lugar onde eu estou voltando para o passado, mas eu estou voltando para o futuro, a bendita esperança. E olha aqui, ele continua descrevendo, e aqui no versículo 3, ele diz que então, quando ele fala o versículo 1, 2 e 3, ele está falando exatamente, descrevendo essa cidade. O versículo 3, ele diz assim: nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Preste atenção, preste atenção. A gente imagina que nós somos salvos do inferno para viver com Deus no céu, mas eu tenho uma notícia para você: o próprio Deus vai estabelecer o seu trono na terra. Nós vamos estar com Ele e reinar eternamente. E o centro do governo de Deus vai ser em Jerusalém. Não no lugar geográfico onde está Jerusalém, mas é a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, eu vou preparar-vos lugar? Jesus estava falando a esse respeito. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Versículo 3 de novo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão sua face e na sua testa terão gravados o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem a luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Olha aqui a forma ativa com que João descreve sobre a nossa participação e a nossa atividade no reino de Deus. Ele está dizendo, e eles reinarão. O que isso significa? Quantos de nós já não tivemos a imagem de um céu onde a gente já está lá numa nuvem, com aquela cara plácida, né, vestido de branco, e parece que sem nenhuma emoção, né, só contemplativo, sem nada para fazer? Não é essa a visão, não é isso o reino de Deus que Jesus falou lá. E João está dizendo aqui, e aqui não vai precisar do sol para brilhar, mas nós vamos reinar com Ele para todo o sempre. Para que nós somos constituídos reis e sacerdotes? Para reinar. E o lugar do governo vai ser esse que João está descrevendo aqui. Vamos continuar.
Versículo 6, então João me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Lembra, eu tentei aqui no início criar uma parábola da praia, né, de você descendo uma serra e de repente tem uma praia paradisíaca lá, mas é uma visão muito grotesca para mostrar de onde vem a esperança. E aqui João está ouvindo aqui do anjo dizendo para ele, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, abrir os olhos do entendimento, para criar essa esperança da vocação. Para quê? Para mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ou em outras palavras, o anjo está dizendo aqui, voltando para a nossa parábola da praia, bem-aventurado aquele que não vai parar na poça, no meio do caminho, e ficar achando que isso é alguma coisa, porque Deus tem um reino para nós. Deus tem algo maravilhoso esperando, e nossos olhos precisam ser abertos para nós entendermos isso e nos reposicionarmos nos dias que nós estamos vivendo hoje. Olha o versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Eu fico pensando aqui no desespero de Paulo e aqui no desespero de João, de tentar mostrar algo que ele estava vendo, ele estava enxergando, ele estava sentindo o cheiro, ele estava apalpando aquilo, ele tentando transmitir isso para as pessoas. É por isso que Paulo orou, Senhor, abre os olhos do entendimento para que eles possam enxergar a viva esperança, a bendita esperança da nossa vocação. E João está nessa crise aqui, ele está dizendo, eu, João, foi quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, olha o que João fez. Ele fez até algo que era totalmente errado. Ele diz aqui, prostrei-me diante dos pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como são você, os seus irmãos e os profetas, e como são os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então João ficou tão extasiado com tudo isso que ele até esqueceu que estava diante de um anjo e ele se prostrou ali para adorar porque ele não conseguia fazer outra coisa. O anjo falou, não faça isso, porque eu também me prostro, mas diante dele, você se prostre diante dele, aquele que é o autor de todas essas coisas, aquele que preparou todas essas coisas, que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos continuar aqui. Versículo 10, disse-me ainda, dizendo para João, não cele as palavras da profecia deste livro, ou seja, não feche isso, porque o tempo está próximo, então não é hora de ter a Bíblia fechada, a palavra de Deus fechada, é hora de abrir e ter essa janela do futuro aberta diante de nós, porque isso vai gerar em nós essa santa esperança. Então não cele o livro dessa profecia. Versículo 11, aí ele fala, isso aqui é muito duro, mas olha que João fala, continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a fazer imundície. Ou seja, aquele que é santo, em outras palavras diz, santifique-se mais, e aquele que é imundo, se lambuze ainda mais. Porque nós estamos vivendo os tempos, e aqui estava falando exatamente dos tempos dos fins, é o que João está dizendo, é o que o anjo está dizendo para ele, é um tempo onde as coisas vão ficar muito bem definidas, e nós estamos vivendo esses tempos. Aquele que é, hoje nós vemos a maldade, o pecado, a malignidade, o coração podre do homem tem ficado exposto através da sensualidade, da prostituição, da homossexualidade, da perversão da família. Os valores de Deus foram completamente diluídos na sociedade que nós estamos vivendo hoje, porque aquele que é imundo ficou ainda mais imundo, mas ele está dizendo, aquele que é santo, santifique-se ainda. Quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo. Aí continua o versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14, bem-aventurado ou felizes aqueles que lavaram as suas vestes, para que tenham direito de entrar direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Jesus está falando de uma cidade mesmo. Quem vai entrar nessa cidade
Quem vai ter passe livre nessa cidade são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha aqui, queridos. Aí ele diz aqui, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aquele que ama e pratica a mentira. Aí olha agora, versículo 16, Jesus entra em cena e ele diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Na Paz Church hoje, é o que Jesus está dizendo aqui, eu enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. E Jesus diz, eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que Jesus está mostrando aqui, queridos, é uma sequência de fatos. Quando ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, ele está dizendo daquelas promessas que foram feitas lá. As promessas, por exemplo, que Davi teria um trono eterno. E Jesus veio, por que Jesus era chamado de filho de Davi? Porque aquela promessa feita a Abraão, a promessa feita a Davi, se cumpre aqui. É uma sequência de fatos. Jesus veio para assumir esse trono, o trono de Davi. Ele senta como rei eterno nesse trono de Davi. E continua aqui. Versículo 17. Diante disso, o Espírito e a noiva dizem, vem. Diante dessa visão, em outras palavras, diante do conhecimento e da revelação de todas essas coisas, só pode ter um clamor no coração do Espírito que está nessa terra, em nós, morando em nós, e da noiva que está sendo preparada nessa terra. Qual que é o clamor que vem? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí diz assim, aquele que ouve, diga, vem. Você que está ouvindo hoje e que está preparado para isso aqui, você que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, você pode clamar junto comigo, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí continua, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 18, a conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Aleluia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então aqui, veja essa cena. Uma hora é João falando, outra hora é o anjo, outra hora é Jesus. Aí aqui é Jesus dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. É Jesus que está falando. Mas aí João entra, amém, vem Senhor Jesus. João ouve Jesus falando isso, ele fala, amém, vem Senhor Jesus. É isso que nós esperamos, nós vivemos para isso. Essa é a esperança da nossa vocação, o seu reino nessa terra. E o versículo 21, e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, fala para mim, não é fascinante essa janela que se abre para nós termos um vislumbre do futuro? Se nós tivermos um vislumbre disso aqui, eu quero dizer para você, o que isso gera na nossa vida? O que isso gera no seu coração? A minha pergunta para você, ouvindo esse texto aqui, porque eu mais li a Bíblia do que preguei, graças a Deus por isso, porque o próprio Espírito prega agora aos nossos corações, mas o que gera no seu coração? Se você tem a Cristo, se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, com certeza gera em você uma santa esperança e o desejo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora, se por acaso você não tem as suas vestes lavadas, se você está ainda sendo laçado pelo pecado, se você ainda está lutando na sua vida para se manter, eu digo para você que isso gere no seu coração um desejo ardente de conhecer a Jesus de perto. E como nós conhecemos a Jesus, assim como ele começou a anunciar a ele próprio, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então eu gostaria de te convidar agora, querido, você que está ouvindo essa ministração, existem possivelmente dois tipos de pessoas.
Uma que tem essa santa expectativa. E o Espírito Santo está agora trazendo esse entusiasmo, essa alegria, essa santa expectativa no seu coração, de você não ser laçado, não ficar triste com as circunstâncias que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que nós fomos gerados para reinar com Cristo eternamente. Agora o outro tipo de pessoa, aquele que está tendo agora talvez até um temor no coração, fala, tudo isso vai acontecer, é verdade? Eu digo para você que sim, é verdade. Agora, isso ainda não aconteceu, porque o Senhor quer que todos se salvem e nenhum se perca. E essa é a sua oportunidade. Então eu queria te convidar agora, fechar os teus olhos e você orar agora. Coloca o teu coração diante de Deus. É hora de você abrir o seu coração para Ele, de você ter os seus olhos abertos para receber revelação de quem é Jesus e você se render totalmente a Ele, como você está. Se você está cheio de pecados, cheio de mazelas, vá diante de Jesus com o coração quebrantado e arrependido e Ele vai te purificar de todo o pecado. É a palavra de Deus que diz isso. Por isso eu quero orar agora, no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, vir com revelação sobre os nossos corações. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento para enxergar, Pai. Senhor, essa viva esperança, a esperança da nossa vocação, que nós possamos viver a nossa vida, Pai, com essa esperança. Eu oro por cada um dos meus irmãos agora, Deus, que o Senhor possa trazer essa iluminação gloriosa no coração de cada um. E oro, Deus, para as pessoas, ó Pai, que ainda estão, Senhor, ainda em dúvida, que o Teu Espírito possa trazer convicção, que elas possam se render agora aos Teus pés. Você quer tomar essa decisão, querido? Eu quero te ajudar agora. Você clamar diante de Jesus, Ele vai ouvir. Ele fala, a Bíblia diz que Ele não despreza aqueles que vêm diante dEle. Se você chegar diante de Jesus agora, Ele vai te receber. Por isso faz essa oração, fala assim, Senhor Jesus, eu me achego com todo o meu coração diante de Ti. Obrigado pela revelação que o Senhor me dá. E eu quero receber essa viva esperança. Por isso eu me arrependo dos meus pecados, os pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz. Eu me arrependo desses pecados e peço que o Senhor me lave desses pecados e me receba como filho no Teu reino. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Se você fez, querido, essa oração, nós queremos te ajudar nessa caminhada para que a sua visão possa se abrir para entender essa esperança maravilhosa da nossa vocação. Então manda o seu nome por esse WhatsApp que está aí aparecendo na tela e nós queremos manter esse contato com você e te ajudar nessa caminhada no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar semana que vem essa ministração, então venha preparado para isso, mas absorva tudo que o Espírito Santo está falando com você hoje, no nome de Jesus. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa viva e bendita esperança no nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado a Deus por esse chamado glorioso. Obrigado por essa esperança maravilhosa, Pai. Obrigado porque nós somos partes do Teu reino. Nós somos reis e sacerdotes que vão reinar sobre a terra, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amamos vocês.